Após a queda de Saul, na batalha contra os filisteus no monte Gilboa, o vento do julgamento soprou sobre Israel. O sangue do ungido do Senhor ainda não havia sido derramado e sua terra ainda secava, quando os dias incertos da divisão começaram. O trono de Saul estava vazio e o coração do povo dividido. Entre a nostalgia pelo rei caído e a promessa de uma nova ordem que nunca se concretizou, as tribos de Israel estavam dispersas, abaladas pela derrota e pelo peso da vergonha. O povo, que antes clamava com um só coração por seu rei, agora murmurava nas sombras, sem saber qual caminho seguir. O reino foi quebrado como um vaso de barro, e cada pedaço refletia um rosto diferente em Judá. Davi foi ungido pela segunda vez, agora como rei de sua tribo. Em Hebrom, onde o silêncio do deserto guardava as promessas antigas, homens corajosos se aproximaram dele, reconhecendo a unção, embora ainda não todos compreendessem o seu tempo. Enquanto isso, do outro lado do Jordão, em Maanaim, Abner, chefe do exército de Saul, ainda leal a uma casa em ruínas, tomou o filho de Saul, Isbosete, e o constituiu rei sobre todo Israel, não por ordem divina, mas por conveniência política e pela busca de uma ordem já rejeitada pelo céu. Embora o poder visível ainda estivesse lá, o Espírito de Deus não estava mais presente. Assim começou a era dos dois reinos, com duas unções e dois caminhos irreconciliáveis. Um sustentado pela vontade do homem, o outro fundado na obediência paciente ao ungido de Deus. Disse que Isbosete tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, reinando por 2 anos, enquanto a casa de Judá seguia Davi. Houve uma longa guerra entre as casas de Saul e Davi, mas Davi se fortaleceu a cada dia, enquanto a casa de Saul enfraquecia. Pois o favor do Senhor não se compra com genealogias, nem se herda pelo nome, mas repousa sobre aquele cujo coração está disposto a fazer a sua vontade. E embora a espada não cessasse e o sangue dos irmãos manchasse os campos, o propósito de Deus avançava como o sol, que não é interrompido pela neblina ou pela rebelião. Hebrom se tornou um lugar de santa espera, onde Davi não tomou o trono pela força, nem por astúcia, nem pelo sangue de outros, mas esperou que a promessa amadurecesse no tempo exato de Deus. Durante esses anos de divisão, o caráter de ambos os reinos foi exposto. Enquanto um reinava com aparência de poder, o outro governava com justiça. Abner, habilidoso e determinado, via Isbosete como um instrumento, não como um líder. E o filho de Saul, embora tivesse a coroa, carecia do espírito que sustentou seu pai nos primeiros dias. Ele era como um eco fraco de um passado que já não podia mais ser sustentado. Sob a sombra de um trono vazio no coração de Deus, a história de um reino dividido foi tecida entre alianças, batalhas e decisões frágeis que revelariam não apenas quem ocuparia o trono, mas quem estaria disposto a assumir a responsabilidade de governar segundo o coração de Deus. Enquanto isso, em Judá, Davi teve vários filhos em Hebrom, e sua casa cresceu não apenas em número, mas em estrutura e conselho. Embora ainda não fosse rei de todo Israel, o Senhor estava preparando Davi para isso, cercando-o de homens valentes e sacerdotes fiéis, estabelecendo ordem em sua casa como reflexo da ordem que um dia tomaria toda a nação. E nessa tensão, onde as espadas ainda falavam mais alto que as orações, começou a surgir a figura daqueles que se moviam entre os dois reinos, homens sem glória ou unção, mas com o desejo de destaque. Homens como Baana e seu irmão Recabe, filhos de Rimom, o Verotita, da tribo de Benjamim. Embora sua história parecesse insignificante entre os grandes nomes de Israel, seus corações escondiam a ambição daqueles que, vendo o trono enfraquecido, calculavam oportunidades. Quando o reino decai por dentro, homens sem propósito surgem como corvos sobre o cadáver da autoridade.
E assim, enquanto Davi era afirmado pela paciência e fidelidade, outros começaram a olhar com olhos ansiosos a possibilidade de ganhar favor, não pela justiça, mas pela traição. Maanaim, uma cidade de refúgio e esperança, tornou-se um palco de tensão, onde o poder aparente começou a rachar, pois onde Deus não constrói, os muros não permanecem. Embora Isbosete ainda estivesse no trono, sua alma tremia como uma folha ao vento. Abner, vendo a fragilidade do rei que ele próprio havia entronizado, começou a se impacientar. Mesmo em sua lealdade ao nome de Saul, seu coração já discernia que Deus estava com Davi, e numa reviravolta inesperada surgiu um atrito entre eles. Abner ficou zangado com Isbosete quando este o repreendeu por tomar uma concubina de seu pai. Então Abner, com voz firme, declarou que iria até Davi e faria com que todo Israel se unisse a ele. Foi assim que os fundamentos da casa de Saul começaram a desmoronar por dentro, não por agressões externas, mas pelo desgaste de uma autoridade que não tinha mais apoio celestial. Davi, ao receber a proposta de Abner, não a aceitou incondicionalmente, mas pediu, como sinal de legitimidade, que Mical, filha de Saul e sua primeira esposa, lhe fosse devolvida, como ato de restauração do vínculo real. Quando Abner cumpriu seu dever e foi a Hebrom, Davi o recebeu em paz, reconhecendo que Deus poderia usar até mesmo seus antigos inimigos para cumprir sua palavra. No entanto, Joabe, general de Davi e irmão de Asael, não se esqueceu de que Abner havia matado seu irmão em batalha. Sem o consentimento de Davi, ele matou Abner traiçoeiramente no portão da cidade. Ao saber disso, Davi ficou profundamente triste e proferiu uma maldição sobre a casa de Joabe, dizendo que nunca faltaria em sua casa alguém que sofresse a descarga, fosse leproso, andasse com cajado, caísse pela espada ou tivesse falta de pão. Davi chorou por Abner, dizendo: Abner deve morrer como um vilão morre. Todo o povo entendeu que Davi não teve parte naquela morte e que seu reino estava fortalecido ainda mais, não pela violência, mas pela integridade. Enquanto em Maanaim, Isbosete ouviu falar da morte de Abner e ficou consternado. Todo Israel estava perturbado, pois a morte do único que o apoiava o deixou exposto. E foi então, naquela atmosfera de fraqueza e confusão, que Baana e Recabe começaram a ver sua oportunidade. Pois quando os justos são abatidos e os ungidos ainda esperam o momento certo, os ambiciosos avançam com facas escondidas, acreditando que o favor dos reis é conquistado com sangue derramado, sem saber que o julgamento de Deus pesa sobre aqueles que tomam o que não lhes foi dado. Assim, na crescente sombra da traição, o reino estremecia sob o peso das decisões humanas, sem a cobertura da vontade divina. Israel continuava dividido como um corpo dilacerado, tentando se manter de pé, com a alma quebrada. Embora Isbosete reinasse sobre as tribos do norte em Maanaim, seu trono repousava mais na memória de seu pai do que na unção do Senhor. Enquanto isso, em Hebrom, Davi continuava a reinar sobre Judá com a certeza de que sua ascensão não dependia dos homens, mas da aliança que Deus havia selado com ele enquanto ainda pastoreava ovelhas em Belém. Naqueles dias, a guerra entre as casas de Saul e Davi se arrastava, não como uma explosão violenta, mas como um fogo que queima lentamente e consome as fibras de uma nação. Não era apenas uma luta de espadas, mas um conflito entre duas formas de autoridade. Uma que buscava se sustentar por costumes e heranças, e outra que caminhava passo a passo sob a orientação do Espírito.
E no meio dessa luta, o céu não ficou em silêncio, pois Deus, que examina os corações, fortaleceu Davi, que não antecipou o plano divino, mas esperou reverentemente cada movimento do Altíssimo. Enquanto o rei de Judá estendia sua justiça entre seu povo, sua casa se multiplicava. Em Hebrom nasceram filhos para ele, fruto de alianças legítimas e do crescimento de seu estribo, como Amnon, filho de Einoã, e Absalão, filho de Maaca. Davi fortaleceu sua casa não apenas com espadas, mas com estruturas e descendentes, como uma árvore que cria raízes profundas antes de erguer seu copo para o céu. Enquanto isso, no norte, a instabilidade se tornava cada vez mais visível. Isbosete não tinha o temperamento nem a visão que a liderança exige. Embora usasse a coroa, sua voz era fraca, sua autoridade emprestada e seu governo mais guiado pelos interesses de Abner do que por suas próprias convicções. Quando o rei o chamou por tomar uma concubina de seu pai, foi como se o último fio de autoridade que o ligava ao passado tivesse sido quebrado. Abner, ferido em seu orgulho e cansado de ocupar um trono sem futuro, respondeu com palavras que abalaram os muros de Maanaim. Eu sou talvez uma cabeça de cachorro para que me trate assim? E jurou diante de Deus que transferiria o reino para Davi, cumprindo a promessa de que não seria a casa de Saul que governaria para sempre, mas que Davi seria rei sobre Israel e Judá, de Dan até Berseba. Embora os homens levantem reinos, é Deus quem os sustenta. Quando Abner trouxe esta mensagem a Davi, ele não a recebeu com arrogância, mas com discernimento. Davi exigiu o retorno de Mical, sua esposa, como símbolo de restauração e honra ao vínculo matrimonial que havia sido quebrado por conveniência política na época de Saul. Quando Mical retornou, ainda chorando por seu segundo marido, Davi entendeu que Deus estava trabalhando, mesmo em meio à dor humana, e aceitou Abner, que veio a Hebrom com representantes das tribos de Israel para afirmar a aliança e preparar o caminho para a unidade. Pois o homem que outrora perseguira Davi agora se tornara um instrumento do cumprimento divino. E, no entanto, nem todos compreenderam o tempo ou os caminhos do Senhor. Pois Joabe, cuja alma estava ferida pela morte de seu irmão Asael nas mãos de Abner, não conseguia ver a redenção daquele inimigo como parte do plano celestial. Em um ato de vingança pessoal disfarçado de justiça, chamou Abner de lado e, golpeando-o na quinta costela, tirou-lhe a vida ao lado do portão da cidade, onde a reconciliação deveria ter florescido. Quando Davi soube do ocorrido, seu coração ficou partido. Ele proclamou diante de todo o povo que ele e seu reino eram inocentes daquele sangue. Davi chorou por Abner, como se ele fosse um príncipe caído, proferindo palavras que ainda ressoam como um julgamento contra aqueles que antecipam os desígnios do céu. Abner morreu como um vilão morre. E Davi ordenou que todo o povo, incluindo Joabe e seus homens, rasgassem suas roupas e vestissem luto. Davi jejuou naquele dia. O povo entendeu que Davi não governava com leviandade, mas com o temor do Senhor, que pesa cada ato e cada motivação. E assim, o reino de Davi não se fortaleceu pela conquista violenta, mas pela justiça firme e pelo discernimento dos tempos. A divisão entre os dois reinos começou a pender para o lado daquele que não se apressou em levantar a mão, mas esperou que Deus abrisse o caminho. Com o tempo, Isbosete foi ficando cada vez mais fraco, pois a morte de Abner o deixou sem seu principal defensor e revelou sua incapacidade de manter a aliança da casa de Saul. O medo entrou em seu espírito e seu poder desapareceu lentamente, como uma vela que queima sem chama. Foi então que os olhos de homens como Baana e Recabe se abriram, não à vontade de Deus, mas à oportunidade carnal. Porque nos momentos de fraqueza, corações ambiciosos veem espaços onde a fidelidade deveria fechar a porta. Os filhos de Rimom, benjamitas de Birote, começaram a conspirar secretamente.
Sendo da mesma tribo de Saul, conheciam os costumes da casa real e sabiam que, sem Abner, o rei era vulnerável. Eles começaram a se mover entre as sombras, sob o disfarce de serviço, mas com intenções distorcidas. Não buscavam obedecer a Deus, mas ganhar o favor dos homens por meio de atos que acreditavam justificar, embora o céu não os tivesse ordenado. Enquanto Isbosete, temeroso, ficava cada vez mais isolado e seu exército enfraquecia, os líderes tribais começaram a olhar para Davi com outros olhos. O plano dos dois irmãos se fortalecia na escuridão e cada passo dado por eles era como um eco precoce de julgamento. Pois, embora acreditassem que estavam agindo astutamente, caminhavam em direção a uma sentença inevitável. Não há obra oculta que não venha a ser revelada, nem intenção carnal que não escape do fogo do discernimento divino. O contraste entre os dois reinos se tornava mais claro a cada dia. Em Hebrom, Davi governava com gentileza e temor de Deus, crescendo em sabedoria e estrutura, levantando um reino fundamentado na justiça. Enquanto em Maanaim, o silêncio e a intriga reinavam, e a voz de Deus parecia distante, não por ausência de poder, mas por falta de obediência. Neste cenário dividido, onde os homens buscavam seu próprio benefício e as casas reais eram enfraquecidas ou fortalecidas de acordo com sua relação com o Espírito do Senhor, o resultado inevitável começou a se formar. O trono não seria ocupado pelo mais forte nem pelo mais habilidoso, mas por aquele que Deus havia chamado da solidão do campo. Cada decisão, cada morte, cada traição ou ato de justiça preparavam o terreno para o cumprimento da palavra eterna. Davi seria pastor de Israel não por seu próprio mérito, mas porque Deus o havia escolhido para liderar seu povo de acordo com seu coração. Quando a casa de Saul enfraqueceu aos olhos de todos, não por causa de conquistas estrangeiras, mas pela ausência de propósito, a figura de Isbosete se tornou cada vez mais pálida na consciência coletiva de Israel. Nessa mesma época, surgiram nomes antes insignificantes, mas que começariam a ocupar espaço nas páginas do julgamento divino. Quando o poder vacila e a verdade é ignorada, homens sem herança se levantam como se fossem herdeiros. E entre eles estavam Baana e Recabe, filhos de Rimom de Birote, da tribo de Benjamim, que compartilhavam o sangue com a casa de Saul, mas não compartilharam sua aliança nem sua dor. Viveram entre o seu próprio povo como estrangeiros, pois os beólitas se refugiaram em Gitaim, após fugirem quando Israel ainda tentava se estabelecer na terra. A história deles era a de homens deslocados, não por justiça, mas por decisões erradas. Agora, vendo a fraqueza do trono de Isbosete, acreditavam que era o momento de sua redenção pessoal, como se o vácuo de liderança lhes desse permissão para preenchê-lo com suas próprias mãos. Eram homens sem unção, sem vocação, sem altar, mas com os olhos fixos na possibilidade de ganhar o favor do novo rei. Sua preocupação não era espiritual, mas prática, pois sabiam que Davi estava crescendo em influência e que o reino estava prestes a consolidar-se. Como pequenas peças em um jogo que não entendiam, eles se convenceram de que poderiam escalar com um único ato decisivo, sem perceber que os tronos do céu não são conquistados com facas, nem as bênçãos de Deus são obtidas com sangue inocente. E foi assim que, planejando seu crime não por ódio a Isbosete, mas por conveniência, começaram a agir. Como fazem aqueles que não temem ao Senhor, mas apenas olham para os resultados externos, sem compreender as consequências eternas. Enquanto Isbosete ficava paralisado, Baana e Recabe moviam-se com determinação, observando cada movimento do rei, cada hábito, cada momento de vulnerabilidade. Em seus corações, Isbosete já estava morto, antes mesmo que suas mãos o tocassem. O mal amadurece em silêncio e floresce em violência quando ninguém espera justiça. No meio de uma nação fragmentada,
onde os homens ainda debatiam entre a lealdade à casa de Saul e o reconhecimento do reinado de Davi, esses dois irmãos agiram como se a história estivesse em suas mãos, ignorando que a história pertence ao Senhor e que Ele pesa os caminhos de todos que andam na terra. Seu plano era simples, mas brutal: esperar pela hora da sesta, quando a casa estivesse silenciosa e a guarda baixa. Isbosete costumava dormir ao meio-dia, como era costume entre os reis do Oriente, confiando em seu círculo íntimo, sem imaginar que, entre seus próprios irmãos, havia aqueles que viam suas vidas como uma moeda de troca. Não havia debate, não houve consulta, não houve oração, apenas ambição envolta em oportunidade. E no dia marcado, Baana e Recabe entraram na casa como se estivessem mensageiros ou servos comuns, conhecendo o lugar e sabendo que não seriam interrogados. Eles chegaram ao quarto do rei, onde ele estava dormindo em sua cama, e o atingiram no abdômen, perfurando a carne e quebrando o silêncio. Então arrancaram-lhe a cabeça e fugiram, levando-a consigo pela estrada para a Arabá, em direção a Hebrom, como se estivessem carregando uma oferenda ao verdadeiro rei, acreditando que Davi ficaria satisfeito ao ver o fim de seu rival. Eles não sabiam que o trono de Davi não se edifica sobre a traição, nem o coração do ungido se alegra com o sangue derramado sem justiça. Enquanto os irmãos avançavam rapidamente, convencidos de sua própria astúcia, o corpo de Isbosete permaneceu em sua cama, no silêncio que envolve os reis caídos, sem funeral, sem honra, sem herdeiros. O trono, que uma vez representava a continuidade de Saul, tornou-se um símbolo vazio, porque sem a presença de Deus, toda estrutura se torna ruína. E assim se cumpriu a palavra que o Senhor havia falado por meio de Samuel. O reino seria arrancado da casa de Saul e dado a alguém melhor que ele, não outro por linhagem, mas alguém segundo o coração de Deus. Baana e Recabe atravessaram os vales e estradas do sul, carregando a cabeça do rei como se fosse um troféu, com corações endurecidos e sem medo, acreditando que o fim justificava os meios, como fazem aqueles que medem o favor divino com a medida do oportunismo e não com a balança do santo temor. E cada passo que davam não os aproximava mais do favor de Davi, mas sim do julgamento que não tardaria a vir quando os caminhos se desviassem da verdade. Quando chegaram a Hebrom, apresentaram-se perante o rei com palavras que se achavam sábias, dizendo: "Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurou matar-te. O Senhor vingou meu senhor, o rei, hoje contra Saul e seus descendentes." Essas palavras, ditas com confiança, eram como fumaça diante do rosto de Davi, que, em vez de se alegrar, estremeceu, pois sabia do peso da justiça e do valor de cada vida, até mesmo daqueles que o perseguiram. Ele respondeu-lhes com uma frase que ainda hoje ressoa, como um farol para todos os que tentam perverter os caminhos do Senhor. Vive o Senhor, que redimiu minha alma de toda a aflição, aquele que me trouxe boas novas, dizendo: "Eis que Saul está morto." Pensando que me traziam boas notícias, eu o agarrei e o matei em Ciclades, mesmo que tenha sido ele quem disse isso. Quanto mais aos homens maus que mataram um homem justo em sua casa e em sua cama. Agora eu não exigirei o sangue deles de suas mãos, nem os retirarei da terra. Davi ordenou aos seus jovens e os mataram. Cortaram-lhes as mãos e os pés, penduraram-nos ao lado do tanque de Hebrom e enterraram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom, como símbolo de honra e encerramento. Assim, os corpos dos ambiciosos foram deixados expostos, não como troféus, mas como aviso. Davi, por suas ações, deixou claro que o favor de Deus não é conquistado com traição, nem o julgamento é evitado com desculpas, porque há apenas um Deus em Israel e seu trono não pode ser manipulado por mãos humanas. Enquanto o sol se punha sobre Hebrom,
O povo entendeu que Davi não era como os outros e que seu trono seria diferente, porque não seria baseado na injustiça. Embora a união do reino ainda não estivesse completa, os corações do povo começaram a se inclinar para ele, não por medo, mas por respeito, porque o Deus de Israel estava satisfeito com seu servo, e a sombra de Baana e Recabe ficou para trás, como um exemplo eterno de que aqueles que agem sem temor a Deus jamais serão capazes de construir algo duradouro. O coração de Isbosete já estava desaparecendo desde o dia em que Abner morreu pela espada de Joabe. Pois embora seu trono permanecesse de pé diante dos olhos dos homens, por dentro já não havia firmeza nem direção, e como uma lâmpada sem óleo, regida apenas pela inércia, sustentada pela memória de seu pai e pelos fios cada vez mais finos do poder humano. O homem que uma vez o colocou no trono era o mesmo que agora jazia no subsolo. E não havia mais nada ao redor dele, ninguém que o guiasse com força, nem que o afirmasse com conselhos. Sabendo que estava sozinho, o medo tomou conta dele como um manto que ele não conseguia remover. Reis sem propósito vivem sob a sombra do medo, e sua fraqueza não era apenas externa, mas espiritual, pois não havia oração no altar, nem coração entregue ao Senhor, mas uma coroa vazia que pesava mais do que ele podia suportar. Todo Israel sabia disso, porque quando o líder treme, a nação vacila, e o povo ficou perturbado por causa dele. A confusão se espalhou como névoa entre as tribos que ainda lhe eram leais, imaginando por quanto tempo mais poderiam sustentar um reino sem direção, enquanto as notícias do crescimento de Davi e Judá chegaram como fogo na erva seca, porque o favor do Senhor não podia ser escondido. Embora Davi não tivesse levantado sua espada contra a casa de Saul, sua influência crescia a cada dia. Mais e mais chefes de clãs e tribos começaram a olhar para Hebrom, percebendo que ali estava o futuro, e que Isbosete, embora ainda reinasse, era como uma folha seca sustentada pelo vento do passado, sem raiz nem fruto. No meio dessa destruição, o rei não sabia como se apegar a Deus ou clamar por sua misericórdia, e assim seu coração se tornou terreno fértil para o desânimo e a resignação. Suas decisões perderam peso, suas palavras não mais acendiam esperança, e seu olhar estava vazio como o de um homem derrotado por dentro. Foi nesse estado de fragilidade que Baana e Recabe encontraram a oportunidade de cometer seu crime. Porque a queda de um líder não começa sempre com um golpe externo, mas com a erosão de sua alma. E quando esta se esgota, o corpo cai por seu próprio peso. No caso de Isbosete, não foi o inimigo que o derrubou, mas a falta de coragem para buscar a Deus e afirmar sua vida na verdade. Mesmo quando Abner se afastou dele, mesmo quando seu trono vacilava, ele poderia ter voltado seu rosto para o Altíssimo. O mesmo Deus que havia levantado seu pai quando ele não era nada, mas, em vez de buscar refúgio no Deus de Israel, ele se enclausurou em sua fraqueza e se rendeu à desesperança. E nesse isolamento, deixou a porta aberta para que a morte entrasse sem resistência. Os reinos, que não se sustentam sobre o temor de Deus, acabam caindo sob o peso de seu próprio orgulho ou de sua própria tristeza. E foi assim, numa tarde qualquer, enquanto o sol queimava os caminhos de Israel e as casas buscavam descanso à sombra, que Isbosete se recostou em seu leito como fazia todos os dias, confiando na rotina e no silêncio de seu entorno, sem saber que já era alvo de uma traição. E enquanto dormia, alheio aos movimentos ao seu redor, Baana e Recabe cruzaram as portas de sua casa com a segurança de quem acredita que o momento lhes pertence, entrando no aposento do rei, não com respeito ou temor, mas com frieza calculada, como aqueles que já selaram a própria consciência, e o feriram sem luta, sem palavras, sem clamores. E o sangue do filho de Saul manchou as roupas reais sem que ninguém interviesse, porque quando a liderança perde sua alma, perde também sua proteção.
E o silêncio da cena foi testemunho do vazio que rodeava Esbozete, pois nem sua linhagem, nem seu título conseguiram evitar que morresse como um desconhecido em sua própria casa. Os assassinos tomaram sua cabeça e fugiram, acreditando que a queda de um rei poderia se transformar na ascensão de seu próprio nome. Mas o Deus que julga os corações já havia determinado que nem a traição nem a ambição encontrariam refúgio no trono que ele havia estabelecido. E enquanto corriam para Hebrom, levando a cabeça como se fosse uma vitória, a memória de Esbozete começou a desaparecer entre o povo, porque nunca foi amado, nem honrado, nem temido, nem lembrado. E o pouco que deixou para trás não foi legado, mas sim um eco apagado do que poderia ter sido se tivesse voltado seu rosto para o Deus de seus pais. E em sua morte se cumpriu uma lição eterna, que não basta ser filho de rei, nem estar sentado no trono, nem ter o apoio de homens se a alma não está firme diante do Senhor. E que aqueles que se agarram ao nome sem buscar a presença divina acabam caindo por dentro antes de cair por fora. E seu fim, embora trágico, foi também o fechamento de um capítulo que nunca teve força, pois não se pode edificar sobre a fraqueza espiritual, nem manter um reino onde o temor substitui a fé. E enquanto a cabeça de Esbozete era transportada pelos desertos de Judá, entre o pó do caminho e o ardor do julgamento, Davi permanecia em Hebrom, firme, paciente, sem se revelar, sem tocar no ungido, sem apressar sua ascensão, esperando apenas no tempo de Deus, como aquele que sabe que não são os homens quem o estabelecem, mas a vontade eterna do Altíssimo. E nesse cruzamento de destinos, o rei que não teve coragem caía sem glória, e aquele que caminhava com integridade seguia esperando o dia em que Israel finalmente se uniria sob um só pastor, conforme o coração de Deus. E enquanto o sangue de Esbozete ainda estava fresco sobre as vestes reais de Mahanaim, e sua cabeça era carregada por mãos ímpias em direção a Hebrom, os passos de Baana e Recabe ressoavam como o eco de uma decisão que, embora pensassem que lhes traria honra, já havia sido pesada na balança dos céus, pois não era a espada que determinava o favor divino, mas a obediência ao Deus vivo. E eles, cegos pela oportunidade, não entenderam que o reino de Davi não era como os reinos dos homens. Pois aquele que fora ungido em segredo por Samuel, o profeta, não buscava o trono através do derramamento ilícito de sangue, mas havia aprendido nos desertos da perseguição a entregar nas mãos de Deus o seu ascenso e o julgamento. Mas os filhos de Rimon não conheciam esses caminhos, e sua ambição os fazia acreditar que, ao levar a cabeça do rival do rei, seriam recebidos como heróis, como homens que fizeram justiça, quando, na verdade, cometeram traição. Pois confundiram o desejo do céu com a lógica do poder, e pensaram que Davi, vendo o caminho livre para o trono, recompensaria seu crime como uma demonstração de lealdade, ignorando que a verdadeira lealdade não nasce da astúcia, mas da fidelidade ao caráter de Deus. E assim, a cada passo pelo caminho do Arabá, sob o sol abrasador, seus pensamentos se preenchiam com expectativas humanas, imaginando posições, recompensas e palavras de aprovação, sem perceber que o favor humano é um espelho quebrado quando buscado fora da justiça divina, e que o que para eles era uma oferta, para Davi seria uma abominação, porque não se pode construir a vontade de Deus com as armas do inimigo. Ao chegarem em Hebrom, apresentaram seu troféu ao rei com palavras cuidadosamente escolhidas, dizendo que o Senhor havia vingado a Davi contra Saul e sua descendência, como se o que tivessem feito fosse uma obra santa, como se sua traição fosse justiça disfarçada de piedade. E nessa frase revelaram o que estava em seus corações: não temor de Deus, mas desejo de aprovação.
Porque o homem que busca o favor do ungido por meio do sangue não compreendeu o caráter do reino que Deus estabelece, e suas palavras, embora revestidas de teologia, eram mentirosas, pois Deus não os enviara, nem lhes falara, nem lhes dera essa missão. Quando Davi ouviu, seu rosto não se iluminou, sua voz não se ergueu em alegria, seu coração não descansou, porque dentro de si reconheceu o veneno da manipulação disfarçada de devoção. E respondeu: não do trono, mas da minha integridade. Lembrando o dia em que um pequeno malfeitor se aproximou dizendo que havia matado Saul, acreditando que receberia recompensa, mas recebeu julgamento, pois Davi não aceitou benefícios nascidos do sangue do ungido do Senhor. E assim o rei não hesitou em declarar julgamento sobre Baaná e Recabe. Pois se aquele homem foi executado por dizer que mataram Saul, quanto mais esses que com suas próprias mãos assassinaram um homem bem na sua própria cama. E o termo justo usado por Davi não significava que Isbosete não tivesse erros, mas não havia sido julgado ou condenado, e seu sangue foi derramado sem justa causa. Portanto, sua morte foi assassinato aos olhos do Altíssimo, e ele ordenou aos seus jovens que os matassem. E executou a sentença sem demora. E seus corpos foram pendurados ao lado da piscina de Hebron, expostos não como troféu, mas como um aviso a todos aqueles que pensam que o favor de Deus é obtido por meio da traição. E nesse julgamento revelou algo mais profundo. Davi não queria o trono a qualquer preço, e seu coração não estava condicionado pela conveniência, mas ancorado na verdade. E o reino de Deus não pode ser construído com mãos sujas, nem pode avançar por caminhos de violência disfarçados de lealdade. A coroa, por mais que pareça um prêmio, permanece apenas na cabeça daquele que anda em integridade, e na cabeça de Isbosete, separada de seu corpo pelos traidores, ela foi enterrada com respeito no túmulo de Adner, como um testemunho de que o novo reino não surgiria sobre as ruínas do ódio, mas sobre a justiça do Senhor. Este ato, longe de ser insignificante, falou ao coração do povo. Porque Davi não agiu como os reis das nações, que se erguem sobre os cadáveres de seus inimigos, mas como um servo do Deus Altíssimo, que reconhece a santidade da vocação e a gravidade do sangue derramado sem propósito. E enquanto os corpos estavam pendurados pela água e a cabeça apoiada no chão, o povo entendeu que a nova ordem não seria simplesmente uma mudança de nomes, mas uma transformação profunda da liderança de Israel, onde o temor de Deus prevaleceria sobre o cálculo humano. E assim, Baaná e Recabe, que buscaram o favor do rei, encontraram julgamento, e seus nomes permaneceram como um aviso para todos que ousam fazer justiça com as próprias mãos, sem terem sido enviados pelo Senhor. Nesta cena, tão sóbria quanto solene, o fim da casa de Saul foi selado, não porque Davi o teria destruído, mas porque Deus havia removido seu apoio. E agora, o caminho para a unidade de Israel estava começando a se abrir, não pela astúcia dos homens, mas pelo fiel cumprimento do propósito eterno. E enquanto o povo de Judá olhava para o rei com reverência, os líderes das outras tribos começaram a reconhecer que o coração de Davi não era movido pela ambição e que seu governo não seria como os anteriores, mas segundo o temor do Senhor. E a nação, mesmo dividida, começava a pender para a unificação. Porque onde há justiça, há esperança, e onde há obediência, há direção. E assim, em meio ao sangue derramado e aos erros humanos, o plano divino seguia seu curso, porque embora os homens falhem, o propósito do céu não se detém, e cada ato que parecia caos, na realidade, preparava o coração do povo para reconhecer que só sob a liderança daquele que Deus escolhe pode haver paz verdadeira e justiça duradoura. E naquele dia, quando Baaná e Recabe entraram sem resistência na casa do rei Isbosete, enquanto ele dormia sua sesta sobre o leito do meio-dia,
Selou-se com violência o fim de uma era que já se desintegrava por dentro, pois a morte não caiu com estrondo, mas com a frieza de uma facada que perfura não apenas a carne, mas também a dignidade de um reinado que já não tinha força. Porque foi ali, na quietude da tarde, quando se consumou o crime que vinha sendo gestado em corações ambiciosos. E o rei, que havia sido colocado por mãos humanas, caiu sob mãos humanas, sem defesa, sem honra, sem resistência, pois o medo já o paralisara antes que o aço o tocasse. E os filhos de Rimom, sabendo que não encontrariam oposição, agiram com rapidez e crueldade, e após matá-lo na cama, cortaram-lhe a cabeça e a levaram consigo, deixando para trás não só um corpo inerte, mas também a última sombra da casa de Saul, pois com a morte de Isbosete se dissolvia oficialmente a pretensão do norte de manter um trono que Deus já havia rejeitado. E o sangue do rei se secava no travesseiro de uma casa em silêncio, enquanto os traidores corriam pelo deserto com os rostos manchados de crime e os corações endurecidos pelo desejo de ascensão, como se matar fosse suficiente para ser aceito, como se o sangue derramado abrisse as portas do favor, sem saber que o favor de Deus não se conquista com atos impuros e que sua justiça não aceita alianças com a escuridão. Porque, embora os homens se apressam, o julgamento do Altíssimo não se retarda. E aquela casa real em Mahanaim ficou sem rei, sem exército, sem defesa, sem glória, e não houve luto público, nem voz que a chorasse, nem cântico que proclamasse sua memória, mas apenas o rumor do horror que se espalhava rapidamente pelas tribos. E os chefes de Israel, ao ouvir o crime, não se levantaram em vingança nem em protesto, porque em seus corações já sabiam que o reino não tinha direção e que o verdadeiro rei estava em Hebrom, onde Davi governava com temor de Deus e justiça. E naquele mesmo dia, enquanto os assassinos avançavam com a cabeça envolta como se fosse uma oferta, os caminhos de Judá queimavam sob o sol. E Hebrom, cidade de pactos e espera, se preparava sem saber para receber o fruto do crime que não havia solicitado. E Davi, em sua sala, não esperava essa visita, nem imaginava que a cabeça do último filho de Saul no trono seria trazida como recompensa, porque seu coração não se regozijava na queda de seus inimigos, nem sua alma desejava o sofrimento dos caídos. E quando os assassinos chegaram, apresentando-se com palavras cuidadosas, acreditaram que estavam oferecendo vitória, quando na verdade traziam condenação. Porque o rei os ouviu com firmeza, sem interromper, e seu rosto sereno não refletiu alegria nem aprovação, mas discernimento. E suas palavras, ao responder, foram como uma espada que corta a alma e revela a intenção. Vive o Senhor que redimiu minha alma de toda angústia, que é o que me trouxe boas novas, dizendo, eis que Saul morreu, pensando me trazer boas notícias. Eu o prendi e o matei em Siclag, mesmo ele sendo quem o dizia. Quanto mais aos maus homens que mataram um homem justo em sua casa e sobre sua cama. E essas palavras não foram apenas um julgamento contra Baana e Recabe, mas também uma declaração de princípios do reino que se estabeleceria. Porque Davi não permitiria que seu trono fosse edificado sobre sangue inocente, nem sobre traição disfarçada de serviço, e mandou que fossem executados. E assim se cumpriu a justiça, não por impulso, mas por convicção. Porque quem governa com temor de Deus não pode ignorar a gravidade do pecado, nem justificar a maldade com a desculpa da conveniência. E os corpos dos assassinos foram pendurados junto ao tanque de Hebrom, não como espetáculo, mas como um testemunho visível de que o novo reino não aceitaria os caminhos tortuosos e que a justiça do céu deveria se manifestar na terra. E a cabeça de Isbosete foi enterrada no sepulcro de Abner como ato de honra final, como se Davi, ainda em sua dor, procurasse fechar a história da casa de Saul com dignidade, sem mancha,
sem rancor. E naquele dia, todo Israel entendeu que a história estava mudando, que o trono já não se moveria segundo alianças humanas, mas segundo o conselho do Senhor. E a morte de Isbosete, embora trágica, não foi simplesmente o fim de um rei fraco, mas o desfecho de uma dinastia que havia sido rejeitada por sua desobediência. Porque desde o início, o reino de Saul foi levantado pelo clamor do povo, não pela vontade divina. E embora o Senhor tenha dado a unção, sua falta de obediência selou seu destino. E agora, com seu filho morto e seu nome extinto do trono, finalmente se abria o caminho para que a promessa feita a Davi se cumprisse à plena luz. E o favor que os assassinos buscaram por meio do sangue foi transformado em julgamento como advertência para todo aquele que tentar avançar por caminhos estranhos à santidade, porque no reino de Deus, o fim nunca justifica os meios. Embora o crime do meio-dia tenha parecido por um momento dar passagem ao avanço do reino, foi, na verdade, uma prova do coração do rei que foi escolhido por Deus. E sua resposta demonstrou que a coroa não o havia mudado, e que o mesmo que na caverna perdoou a vida de Saul, agora também rejeitava qualquer avanço feito fora da vontade de Deus. E assim se afirmava o reinado de Davi, não pela morte de Isbosete, mas pela sua resposta à morte. E o povo começou a ver que a justiça poderia reinar em Israel, não porque o rei fosse perfeito, mas porque andava na luz do Altíssimo. E sob aquele céu ardente, enquanto os cadáveres pendiam junto à água e o povo murmurava baixinho sobre o julgamento do rei, foram lançados os alicerces de um reino que, embora ainda dividido em aparência, já começava a se unir sob um só coração, não o de um homem, mas o de Deus agindo através dele. E quando o pó do julgamento ainda não se assentava junto ao tanque de Hebron, onde pendiam os corpos de Baana e Recabe, o rumor de sua morte se espalhou rapidamente por toda Judá e as regiões do norte, e muitos que antes admiravam a determinação daqueles homens começaram agora a temer a justiça de um rei que não se deixava enganar por ofertas manchadas de sangue. Porque Davi não recebeu a cabeça de Isbosete como uma bênção, mas como um fardo, como um testemunho do preço pago por aqueles que se apressam a agir sem temor de Deus. E essa sentença executada publicamente marcou uma linha visível entre o passado e o futuro, entre os que governaram por ambição e o que governaria por promessa. E foi assim que as palavras de Davi se tornaram um espelho para toda a nação. Não é suficiente desejar o bem do rei se não se teme ao Deus que o estabeleceu. Porque o trono não é dos homens, mas do Senhor, e aquele que tenta edificar com mãos sujas cai sob seu peso. E embora Baana e Recabe tenham agido acreditando que garantiam seu lugar no novo reino, o que encontraram foi morte e desprezo, porque confundiram oportunidade com bênção e cálculo humano com revelação divina. E esse erro, tão antigo quanto a rebelião de Coré, se repetiu nos dias de Davi, quando o trono começava a se consolidar, não por guerras, mas por justiça. E o povo, vendo como o rei julgava os traidores sem vacilar, começou a compreender que o reino que se levantava não seria um reino como os outros, mas um fundado na lei do Altíssimo. E enquanto isso, nas casas e praças de Israel, as histórias sobre Baana e Recabe não eram contadas como feitos, mas como advertências. E muitos começaram a se perguntar em segredo quantas vezes haviam agido também movidos pelo favor dos homens e não pela vontade de Deus. E assim, o julgamento se tornou ensinamento. Porque quando um rei age com temor de Deus, o povo aprende a temer também. E foi precisamente essa reação que começou a mudar o ambiente da nação. Pois as tribos que antes duvidavam em se aproximar de Davi, vendo que não usurpava nem tomava à força o que Deus não havia entregado, começaram a confiar que sob seu governo haveria justiça e verdade.
Enquanto o eco da execução ainda vibrava nas ruas de Hebrom, Davi seguia governando com prudência, sem levantar campanhas, sem enviar emissários para conquistar as tribos, porque seu coração não se apressava, nem sua alma desejava os métodos dos homens. E a morte de Isbosete, embora não provocada por ele, havia desobstruído o caminho para que a unificação começasse. E ainda assim, Davi não se antecipou, mas permaneceu na cidade do sul, esperando que o povo viesse por sua própria vontade. E essa paciência foi mais poderosa que muitas espadas, porque o rei que não se exalta a si mesmo é exaltado por Deus no tempo perfeito. E a história de Baana e Recabe, portanto, não foi apenas a de dois homens que cometeram um crime, mas a de todos os que tentam conquistar o favor dos justos por meios injustos. E a memória de sua ambição se tornou símbolo do perigo de agir sem temor de Deus, porque o que os homens aplaudem hoje pode ser julgado amanhã pelo céu. E o tanque de Hebrom, onde seus corpos pendiam, não foi mais um lugar de água e descanso, mas um lembrete perpétuo de que no reino do Senhor não há espaço para manipulação nem para o poder disfarçado de serviço. E Davi, ao pendurar seus cadáveres publicamente, não buscava escárnio, mas ensino, porque todo Israel deveria entender que o novo rei não aceitaria fundamentos torcidos, nem levantaria sua casa sobre a ruína alheia. E essa integridade mantida não no discurso, mas no ato, começou a semear uma nova confiança nos corações das tribos. E os anciãos do norte, ao verem que Davi não havia tomado a vida de Isbosete, nem celebrado sua morte, começaram a discernir que esse homem era distinto e que seu trono estava sustentado não por alianças, mas por pacto. E muitos começaram a pensar no dia em que viriam a Hebrom, não com cabeças nas mãos, mas com corações arrependidos para dizer: és osso nosso e carne nossa. Pois quando Saul ainda vivia, eras tu quem tiravas Israel e o trazias. E o Senhor te disse: tu pastorearás meu povo Israel e serás príncipe sobre Israel. E essas palavras que ainda não eram pronunciadas já se preparavam no coração da nação. Porque quando um rei caminha com retidão, Deus mesmo move os corações para entregar-lhe o reino. E assim, sem violência, sem conquista, sem conspirações, o poder de Davi começou a se firmar. E o preço que Baana e Recabe pagaram por sua ambição se tornou a pedra sobre a qual o povo entendeu que o favor humano não é moeda no reino de Deus, e que todo aquele que deseja servir ao ungido deve fazê-lo na verdade e não por conveniência. E assim passaram os dias e a terra voltou a guardar silêncio. Mas um novo aroma começava a subir de Hebrom, como o de um campo que foi purificado pela chuva e que se prepara para dar frutos. E enquanto os corpos eram retirados do mastro e enterrados sem honra, seus nomes ficavam para sempre ligados ao lembrete do julgamento, não por Davi, mas por Deus, que vela pela justiça, mesmo quando os homens não a entendem. E desde esse momento, ninguém mais se atreveu a tomar decisões temerárias em nome do rei sem ter ouvido a voz do Senhor. O preço da ambição, quando não guiada pelo Espírito, sempre acaba na destruição. E aqueles que não temem o julgamento de Deus, mais cedo ou mais tarde, tropeçam nele. E enquanto o eco do julgamento ainda flutuava nas ruas de Hebrom, onde os corpos de Baana e Recabe foram expostos ao público como sinal do trono que não aceita sangue derramado, o coração de Davi permaneceu firme, não como um rei sedento de poder, mas como um servo consciente de que sua coroa não era sua, mas do Deus de Israel, que o havia chamado do redil para pastorear um povo que não era o seu. Portanto, quando a cabeça de Isbosete foi apresentada como um troféu, ele não a viu com os olhos do estrategista, nem a recebeu com a gratidão do político, mas a discerniu com o temor do ungido. E essa diferença foi o que o separou de todos os reis anteriores.
Pois Davi não aceitou atalhos para o cumprimento da promessa, porque ele conhecia o Deus que o havia escolhido e sabia que o que é nascido da carne é carne, e o que é de Deus nunca vem pelo pecado. E assim, quando seus jovens executaram os assassinos e penduraram seus corpos como um aviso no tanque, Davi não se alegrou nem comemorou sua astúcia, mas manteve seu coração em reverência, porque entendeu que cada decisão que tomou foi uma proclamação pública do Deus a quem ele servia, e cada ato deveria refletir sua justiça e não a conveniência humana. E assim, enquanto os anciãos do povo observavam as ações do rei, seus corações inclinados não por medo, mas por admiração, porque Davi mostrou que seu trono não era sustentado por homens fortes, nem por alianças ocultas, mas pela aliança inquebrável de Deus vivendo. E esse testemunho começou a ressoar por todo Israel, de norte a sul. E muitos líderes tribais começaram a entender que a divisão não era mais justificada, porque o filho de Jessé não só esperou em silêncio, mas agiu com integridade, não à frente do tempo de Deus, nem uma vez, nem mesmo quando ele teve Saul à sua mercê na caverna ou no acampamento. E agora ele não se deixou tentar pela morte de Isbosete, porque Davi não tomou o trono como uma conquista, mas como uma responsabilidade sagrada. E a nação estava começando a ver que esse homem não era um oportunista, mas um pastor, segundo o coração de Deus. E essa convicção crescia a cada dia, porque o julgamento de Baana e Recabe não foi um ato de raiva, mas uma proclamação do tipo de reino que estavam construindo. E todos começaram a entender que se os traidores fossem tratados de forma justa, os justos também seriam tratados com misericórdia. E se o rei não se deixasse ser comprado com sangue, nem seria manipulado com bajulação. E assim, sob essa clareza moral, o reinado de Davi começou a brilhar como uma aurora no meio das trevas que o envolviam em Israel desde a queda de Saul. E muitos começaram a se lembrar das palavras de Samuel, quando ele disse que o Senhor estava procurando um homem segundo o seu coração. E agora eles viram que esse homem se apresentou diante deles, não com arrogância, mas com mansidão, não com violência, mas com discernimento. E os líderes que anteriormente apoiaram Isbosete começaram a se preparar para se juntar a Davi, não por medo, mas porque entenderam que fora Deus quem o havia ressuscitado. E enquanto isso acontecia, Davi não procurou convencê-los com promessas ou intimidá-los com poder, mas permaneceu em Hebrom, governando Judá com justiça, recebendo conselhos, fortalecendo sua casa e esperando o dia em que todo o Israel viria a ele por sua própria vontade. Porque o rei que não compra sangue também não compra lealdade. E o povo começou a falar dele com respeito, como se lembrasse que aquele que havia matado o gigante agora reinava com temor, e que o pastor que chorou por Saul também chorou por Abner, e o guerreiro que sabia destruir, mas também sabia esperar. E aquela mistura de poder e tremor diante de Deus tornou-se a assinatura espiritual de seu governo. E assim, um trono foi erguido que não era como os das nações, mas como o que Deus havia anunciado desde os tempos antigos. E enquanto estava em Hebrom, enterrou a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner como um ato de restauração, não para honrar o trono de Saul, mas para fechar o ciclo com dignidade. Davi manteve seu coração alinhado com o céu, e essa coerência entre sua alma e seu trono foi a semente que atraiu aqueles que estavam cansados da ambiguidade de outras lideranças. E enquanto os corpos eram pendurados e depois retirados para serem enterrados longe da cidade, como convém aos traidores, o povo sabia que uma nova temporada havia chegado, porque a justiça foi estabelecida, não em palavras, mas em ações. As portas dos corações de Israel começaram a se abrir, porque a nação compreendeu que este reino seria sólido e que seu cetro seria firme, não porque fosse forte, mas porque era reto.
E assim, sem procurá-lo, Davi se viu mais perto que nunca da unificação de Israel, não por campanhas militares, mas pelo testemunho vivo de seu caráter. E enquanto isso, nas montanhas, nas cidades, nas tribos dispersas, as pessoas falavam em voz baixa sobre o julgamento que caiu sobre os ambiciosos e da honra que Davi deu aos caídos. E isso foi suficiente para que os corações começassem a se inclinar, porque as pessoas sempre reconhecem o homem que teme a Deus mais do que ao poder. E assim, o rei que não comprou sangue era o mesmo que Deus estava prestes a exaltar sem violência, porque seu reino não se levantaria pela espada, mas pela fidelidade. E no dia de sua coroação, acima de tudo, Israel já começava a emergir no horizonte como uma promessa cumprida, como justiça restaurada, como uma aliança eterna. E quando a última pá de terra caiu sobre os corpos dos traidores e a cabeça de Isbosete repousou no túmulo de Abner, a terra de Hebrom ficou em silêncio. Mas não foi um silêncio vazio, mas o silêncio terrível que se segue ao juízo de Deus, quando este é executado sem ruído, sem proclamação, sem vingança, mas com justiça serena. Pois o trono de Davi não foi levantado pelo sangue de seus inimigos, mas sustentado pelo temor do Altíssimo, que pesa os corações sem necessidade de trovões ou terremotos. E naquele silêncio, onde os homens não mais ousaram falar levianamente, o céu falou mais alto. Pois o julgamento não é apenas o castigo visível que recai sobre os ímpios, mas também a revelação invisível do que Deus aprova ou lança fora em segredo. E assim como se tornou evidente que o crime de Baana e Recabe era uma abominação diante do Senhor, também ficou claro que o coração de Davi, em sua integridade, era o fundamento sobre o qual Deus estabeleceria sua aliança. E esse julgamento silencioso se tornou um farol para toda a nação, porque a partir daquele momento o povo entendeu que nem todo ato que parece útil para o reino tem a aprovação do Rei dos Reis e que os resultados não são suficientes, mas que Deus exige obediência, porque o fim não justifica os meios. E no julgamento, uma mensagem mais profunda também foi revelada a esses homens. Porque o verdadeiro inimigo de Davi nunca foi Isbosete, nem mesmo Abner, mas tudo o que buscaria estabelecer o reino fora do tempo e da vontade de Deus. E é por isso que, uma vez que o julgamento foi executado, Davi não comemorou nem se apressou em reivindicar o trono de todo Israel, mas continuou a esperar como alguém que sabe que a obra do céu não acontecerá com mãos humanas. E quando a notícia do julgamento chegou às tribos do norte, os corações dos anciãos tremeram, porque eles também haviam sustentado Isbosete, não por convicção, mas por hábito. E agora que o filho de Saul tinha morrido, não por causa da guerra, mas por causa da traição, eles entenderam que o apoio que tinham dado não era para o propósito de Deus, mas para a inércia de um passado que não tinha sustento. E foi esse discernimento, o fruto do julgamento, que preparou o terreno para o que estava por vir. Pois no silêncio do julgamento também há misericórdia, visto que Deus não destrói sem antes falar. E agora que o crime havia sido julgado e que Davi havia respondido corretamente, o caminho para a unificação não era mais prejudicado por suspeitas ou rivalidades, mas foi inocentado com clareza moral. E foi então que os anciãos tribais começaram a considerar o que já sabiam por dentro, que Davi era o único a quem Deus ungiu para pastorear Israel e que continuar a resistir era prolongar uma divisão que o céu já tinha curado. E assim, o julgamento, embora fosse contra dois homens, foi na verdade o despertar de uma nação inteira. E nesse despertar, o povo começou a olhar sua própria história. E se lembraram de como Saul, embora ungido, desobedeceu. E como Abner, embora corajoso, agiu por interesse próprio, e Isbosete, embora rei, não tinha espírito. E então, eles compararam tudo isso com Davi, que havia esperado nas cavernas,
chorado por seus inimigos, julgado com equidade, e não havia estendido sua mão contra nenhum ungido. E nesse contraste, a nação compreendeu que foi Deus quem o havia formado como um pastor com paciência, enquanto outros tentavam governar com pressa. E foi assim que o juízo silencioso de Deus, que começou com uma morte sem testemunhas, terminou com o nascimento de uma convicção coletiva de que o trono deveria pertencer àquele cujo coração batia no ritmo do coração de Deus. E enquanto Davi permanecia em Hebrom, sem levantar sua voz, sem enviar exércitos nem ameaças, o Espírito de Deus agia no espírito do povo. E o que nenhuma espada pôde conquistar, a verdade o fez. E o que nenhuma aliança conseguiu manter, o juízo o rompeu. E nesse clima de reflexão, tremor e revelação, Israel começou a se voltar para Davi, não como um ato político, mas como uma resposta ao chamado do céu. Porque o juízo, quando é justo, não destrói, ordena. E quando Deus julga com sua mão, o faz para abrir uma porta que antes estava fechada pela obstinação dos homens. E por isso, após a morte de Isbosete e a execução de seus assassinos, não veio a guerra nem a vingança, mas a paz, como se o céu dissesse, agora sim. E os que antes resistiam começaram a se reunir e, em segredo, falavam uns aos outros, dizendo, Davi não buscou o trono, nem derramou sangue inocente, nem se apressou a governar. E, no entanto, Deus o sustentou em cada passo, e seu trono se firmou não pelo medo, mas pela justiça. E assim, o juízo que caiu sobre os que buscaram favor humano terminou atraindo o favor divino sobre toda a nação. E esse foi o preço da integridade, não a exaltação imediata, mas a verdadeira consolidação. E cada casa de Israel, ao se inteirar do que Davi havia feito, entendia que se o rei tratava com justiça os traidores, também saberia tratar com misericórdia os fiéis. E enquanto as noites caíam sobre Hebrom e o pó da traição se assentava, o céu já preparava o dia em que todas as tribos viriam unanimemente ao rei, não como se o descobrissem pela primeira vez, mas como aqueles que finalmente reconhecem o que Deus havia dito desde o princípio. Porque o juízo de Deus não se manifesta sempre com relâmpagos, nem com vozes do céu, mas no proceder do justo, que sem dizer palavra, faz o que é reto, e por meio de seu exemplo, estabelece uma justiça que toca a consciência de todos os que ainda duvidam. E assim foi como, no meio daquele silêncio, a história de Israel deu uma virada, não por força, mas por discernimento. E o juízo que começou com 2 homens mortos se tornou o alicerce de um reino unido sob o temor do Senhor. E enquanto Davi permanecia firme, sem alarde, sem campanha, o povo já estava se preparando para vir, para se prostrar, para pactuar e para declarar com seus próprios lábios o que já ardia em seus corações. E foi assim que, depois do juízo, enquanto o peso dos atos se assentava sobre a consciência da nação, a cabeça de Isbosete foi levada por ordem de Davi ao sepulcro de Abner em Hebrom. Não por fraqueza nem por aliança política, mas como um ato deliberado de honra e restituição. Porque o rei que não comprou o sangue do traidor também não se alegrava na desonra do caído. E entendia que, embora Isbosete tivesse sido rei sem direção e sustentado por vontades humanas, seu lugar na história deveria ser fechado com dignidade, e sua morte não deveria ficar como um troféu, mas ser enterrada sob a terra, para que a nação aprendesse a discernir entre justiça e vingança, entre juízo divino e manipulação humana. E nesse gesto simples, mas carregado de verdade, Davi revelou o coração de um pastor que não governava pela emoção, mas pela obediência. E o povo observava com espanto como o rei não permitia que os mortos fossem usados para avançar sua causa, porque o reino que ele edificava não se afirmava sobre cadáveres, mas sobre princípios.
E por isso mandou que a cabeça do filho de Saul não fosse exposta nem levada em procissão, nem lembrada pela traição que o cercou, mas que fosse enterrada no mesmo lugar onde Abner, o general que antes se opusera a ele, mas que depois veio a ele em paz. E aquele túmulo em Hebrom, onde repousavam agora o estrategista e o rei fraco, se tornou símbolo de tudo o que Davi havia decidido deixar para trás. A era da divisão, o tempo do conflito tribal, os dias em que Israel caminhava com duas cabeças e duas vontades. E ao enterrar aquela cabeça, não só enterrava Isbosete, mas sepultava também o último vestígio de um sistema que Deus havia julgado. E cada pedra colocada sobre esse sepulcro era uma declaração silenciosa de que o novo reino se edificaria sobre justiça e não sobre ressentimentos. E naquele momento, o povo começou a ver que a unificação já não era um desejo, mas uma realidade em marcha, porque o homem que podia enterrar com honra seus antigos adversários também sabia pastorear sem parcialidade todo um povo. E esse ato foi mais eloquente que qualquer proclamação, porque quando um líder honra aquele que foi seu oponente, sem temer que isso enfraqueça sua autoridade, demonstra que seu trono não depende de seus inimigos, mas do respaldo do céu. Enquanto o corpo de Isbosete descansava em Mahanaim, ignorado e desprovido de honra, sua cabeça, o símbolo de sua liderança, foi colocada por Davi junto a Abner, como se o rei dissesse ao mundo: aqui se fecha um ciclo, aqui se purifica a memória, aqui começa a ordem. E os anciãos das tribos, ao se inteirarem daquele gesto, entenderam que Davi não desejava apagar a história, mas redimi-la. E isso os levou a olhá-lo com novos olhos, porque nele não viam um conquistador que substituía os seus, mas um pastor que assumia a carga de todos. E aquele dia, sem discursos, sem campanhas, sem aplausos, foi um passo a mais para a unidade. E o Espírito do Senhor soprava sobre Israel, como nos dias em que os juízes governavam com temor e não com ambição. E o silêncio de Hebrom era diferente do de Mahanaim, porque onde Deus está, o silêncio não é vazio, mas plenitude. E onde reinam os justos, a morte não tem a última palavra, mas torna-se a semente de algo novo. E é por isso que aquele túmulo selado não fechou uma história com amargura, mas sim abriu uma porta para o futuro. E Davi não precisou de palavras para que o povo entendesse, porque suas ações falaram mais alto que qualquer decreto, e a decisão de não usar a morte como trampolim foi o que finalmente convenceu muitos de que Deus havia colocado sua mão sobre ele, e assim seu governo foi fortalecido, não pelas armas, mas pelas ações, não pelo medo, mas pela integridade. E cada tribo que ouviu falar daquele enterro, cada ancião que recebeu o relatório dos oficiais, sentiu que não havia mais razão para resistir, porque o rei que enterrou o inimigo sem rancor também saberia receber o irmão sem censura. E foi então que o desejo começou a amadurecer coletivamente para chegar a isso, não por obrigação, mas por convicção, porque a liderança espiritual não é imposta, ela é revelada. E a de Davi estava sendo revelada com cada ação, com cada resposta, com cada silêncio. Enquanto a terra cobria a última pedra do túmulo, nas montanhas de Efraim, nas planícies de Issacar, nos vales de Naftali e nos acampamentos de Manassés, os homens falavam secretamente sobre o dia em que iriam para Hebrom, não como inimigos, mas como irmãos. Porque a cabeça que foi enterrada sem violência anunciou que o tempo de divisão havia terminado e que o reino que estava por vir seria sob um nome, uma fé e uma aliança. E Davi, que não buscou a exaltação, viu-se cada vez mais próximo da realização. Pois quem enterra com honra também sabe reinar com temor.
E aquela verdade que floresceu numa sepultura logo se tornaria a raiz de uma nação renovada, onde o rei não levantaria seu cetro para dominar, mas para servir. E o povo não ofereceria sua obediência por conveniência, mas por revelação. E assim foi que Hebrom, a cidade dos patriarcas e da promessa, tornou-se o limiar de uma nova etapa, e o pó da sepultura, que antes cobria uma cabeça caída, agora anunciava a coroação de um pastor que tinha esperança em Deus. E foi em Hebrom, uma terra de raízes antigas e memória das alianças, onde o Senhor provou o coração de todos, desde o mais humilde habitante de Judá até os chefes das tribos que viviam ao norte do Jordão. Porque não era apenas um lugar geográfico, mas um altar silencioso onde as motivações ficaram nuas diante da presença de Deus, que pesa as intenções numa justa balança. E ali, Davi permaneceu sem pressionar ninguém, sem levantar a voz para exigir o que queria. O céu ainda não o havia libertado, porque ele entendeu que o reinado legítimo não é tomado, ele é recebido, e que as promessas de Deus não se apressam como os homens apressam as coroas, mas amadurecem no fogo lento da fidelidade. E nessa espera, Hebrom tornou-se o cadinho, onde cada pensamento, cada ambição, cada desejo de destaque era purificado, e aqueles que ali se aproximavam não podiam ficar indiferentes, porque naquela cidade vivia o testemunho vivo de um homem que havia rejeitado a vingança, que havia chorado pelos seus perseguidores, que honrava sepulturas e executava a justiça, e que nunca usou a espada para avançar o plano divino. E os dias que se seguiram ao sepultamento de Esbozete não foram dias vazios, mas cheios do peso invisível da glória de Deus. Pois enquanto havia reis que se moviam com exércitos, Davi se movia em silêncio. E enquanto outros procuravam se consolidar com alianças, ele se afirmava em integridade. E foi isso que fez de Hebrom um espelho para a nação, porque foi revelado o que cada homem trazia dentro de si. E todos aqueles que resistiram a Davi, vendo que ele não tomou o que Deus não lhe deu, começaram a examinar-se. E aqueles que esperavam que o novo rei procurasse vingança pelos anos de perseguição, ficaram surpresos ao ver que seu cetro não foi erguido contra ninguém. E assim, um por um, os corações começaram a se curvar diante de Deus, não diante do homem, mas diante daquele que o ressuscitou. E Hebrom testemunhou a transformação espiritual de Israel, porque a unificação não veio por decreto ou por pressão, mas por convicção. E cada ancião, cada capitão, cada chefe de família que veio para a cidade não veio por cálculo, mas por reverência, reconhecendo que algo sagrado estava acontecendo. E foi lá que as velhas hostilidades se dissolveram, onde a memória de Saul deixou de ser uma ferida e se tornou história. Pois o rei que esperava em Deus não usurpou nem condenou, mas abriu o coração para receber até mesmo aqueles que o rejeitaram anteriormente. E essa disposição foi o que confirmou no povo que o tempo havia chegado e que o trono não deveria mais ser dividido entre duas casas, porque apenas uma foi testada e considerada fiel. E assim, Hebrom tornou-se o ponto de convergência, onde as rotas de cada tribo convergiam não apenas na direção física, mas na direção espiritual, porque todos entenderam que o reino não poderia continuar dividido e que somente sob um pastor guiado pelo Espírito poderia dar descanso à nação. E assim foi que a cidade que um dia viu Abraão chegar, que ouviu as promessas aos patriarcas, que guardou os ossos de Sara, Isaque e Jacó, estava agora se preparando para ser o lugar onde um selo seria dado à nova aliança, não escrita em pedra, nem sustentada por leis humanas, mas assinada pelo testemunho de um coração que não buscava poder, mas a presença de Deus. E aqueles que chegaram a Hebrom não encontraram um rei ávido por autoridade, mas um servo esperando confirmação do céu. E isso desarmou os últimos argumentos daqueles que ainda hesitavam. E os velhos homens de guerra, que antes se alistavam pela glória, agora vinham para a convicção.
E os líderes que antes defendiam a casa de Saul, agora reconheceram que Deus havia escolhido outra linhagem, não por desprezo, mas por justiça, porque o coração que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha sob a poderosa mão de Deus será exaltado no seu tempo. E esse tempo havia chegado. E Hebron, que havia sido um refúgio por anos, tornou-se agora a plataforma. E o que parecia pequeno aos olhos de muitos era grande aos olhos do céu. Pois Deus não escolheu Davi por sua força ou por sua aparência, mas por sua fidelidade. E agora, depois de provações, fugas, traições, derrotas e esperas, a fidelidade estava dando frutos. E cada pedra da cidade, cada canto do palácio, cada estrada empoeirada, foi testemunha da transformação de um servo em rei, de perseguido em pastor e de cidade esquecida em berço de unidade. E assim, Hebron ficou para sempre marcada como o lugar onde Deus não só coroou um homem, mas onde ele revelou a uma nação inteira que a liderança legítima nasce da fragilidade e não de estratégia, de obediência e não de astúcia. E que quando Deus prova o coração e o encontra fiel, ele o estabelece de modo que ninguém pode mover. E quando os últimos mensageiros chegaram com palavras de acordo das tribos do norte, e os anciãos estavam se preparando para pronunciar a aliança, o céu sorriu para Hebron, porque finalmente Israel estava prestes a caminhar sob um nome, não o de um guerreiro, mas o de um servo, não o de um político, mas o de um pastor, e não o de um herdeiro por sangue, mas o de um escolhido pela graça. E foi então que todo Israel veio a Davi em Hebron, e o propósito tão esperado desceu do céu na forma de uma aliança selada, não com juramentos vazios ou coroas de ouro, mas com a rendição de um povo que finalmente entendeu que o reino de Deus não é estabelecido por conquistas humanas, nem é herdado por direito carnal, mas é dado no momento perfeito para aquele que foi encontrado fiel em segredo e testado em profundidade. Para os anciãos de todas as tribos vieram perante o rei e disseram a uma só voz: aqui estamos, somos seu osso e sua carne. E mesmo em tempos passados, quando Saul era rei sobre nós, você foi quem tirou Israel e o trouxe de volta. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás príncipe sobre Israel. E assim aconteceu que no coração de Hebron não só foi proclamado um rei, mas que o céu havia estabelecido há muito tempo foi reconhecido publicamente. E Davi, o mesmo que foi desprezado por seu pai, ignorado por seus irmãos e perseguido por um rei enlouquecido pela inveja, foi agora levantado pela mão de Deus diante de uma nação reunida, não pela força, mas pela convicção. E naquele dia, a voz não foi ouvida, o rugido das armas, nem o clamor da batalha, mas o murmúrio reverente daqueles que sabiam que estavam participando de algo sagrado. Pois o reino que é conquistado com o sangue de outro é condenado a se repetir na violência. Mas aquele que é estabelecido na justiça perdura por gerações. E Davi, quando foi ungido rei pela terceira vez, não levantou seu coração orgulhoso, mas se curvou para receber uma posição que ele sabia que não era sua, que não pertencia por mérito, mas por misericórdia. E o cetro que aquele homem recebeu naquele dia não era um símbolo de poder, mas de responsabilidade, porque ele entendia que pastorear Israel era mais que governar, era interceder, era chorar, era julgar. Na verdade, era preciso andar diante do povo com o temor do Senhor sempre estampado no rosto. E assim começou um reinado que seria diferente de suas raízes, porque não foi fundado na traição ou sustentado pela conveniência, mas construído em anos de quebrantamento, noites de fuga, cantos em cavernas e alianças inquebráveis. E Davi carregou esse fardo não como um peso, mas como uma honra, sabendo que cada lágrima no deserto foi contada e que cada vez que perdoou aquele que o traiu, o céu escreveu seu nome mais profundamente na história da redenção.
E Hebrom, a cidade da espera, tornou-se a cidade da coroação. Não por acaso, mas porque foi lá que Davi mostrou que ele não tomaria o que Deus não lhe deu. E é por isso que Deus lhe deu ali mesmo tudo. E dali começou a reinar sobre Israel e Judá. E tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 40 anos. E desde então a nação tornou-se uma novamente. Não porque Davi impôs, mas porque o Senhor assim o fez, tinha selado. E tudo o que ficou inacabado nos dias de Saul, desobediência, desordem, falta de altar, ausência de profetas, começou a ser restaurado pela obediência, estrutura, adoração e a palavra. E Davi resolveu não governar como outros reis, mas segundo o coração que ouvira desde a infância nas solidões de Belém. E é por isso que não procurou consolidar-se em alianças humanas, mas decidiu trazer a Arca da Aliança, restaurando o culto, afirmando os levitas, construindo não apenas muros, mas também adoração, porque ele entendeu que o verdadeiro poder de um rei não está em seu exército, mas em sua comunhão com Deus. E esse princípio o guiaria até mesmo em seus erros, porque mesmo quando ele caía, seu coração sempre voltava para o altar. E foi isso que o tornou diferente. Não sua perfeição, mas sua disposição constante ao arrependimento. E o povo começou a viver sob uma liderança diferente, onde o rei foi o primeiro a se curvar e o último a se levantar, e cada tribo retornou para ocupar o seu lugar, não como peças de um quebra-cabeça político, mas como membros de um corpo ungido, porque Israel não era mais uma confederação de clãs em guerra, mas um povo unido sob a sombra de um rei que caminhava sob a luz do Senhor. E os dias de Baana e Recabe, Isbosete e Abner ficaram para trás como um aviso, não como um modelo, porque Davi tinha mostrado que as coroas que são tomadas pelo sangue alheio não trazem a paz, e as vitórias que nascem da traição não podem ser sustentadas ao longo do tempo. E assim como Davi não aceitou o crime como instrumento, nem permitiu que o passado ditasse o futuro, o reino começou a avançar lentamente, mas com firmeza, porque o que Deus constrói não cambaleia. E embora os inimigos ainda estivessem na terra e as batalhas ainda estivessem por vir, nos próximos dias a maior vitória já tinha ocorrido. A unidade do povo sob um coração provado e o testemunho de que o trono dos justos não foi conquistado, mas recebido. E à medida que os dias passavam e Jerusalém ainda aguardava sua conquista e os filisteus ainda estavam levantando suas espadas, a fundação do reino já estava lançada, não em táticas humanas, mas na fidelidade divina. E Davi, que tinha sido rejeitado, agora governava com autoridade legítima, não porque ele disse, mas porque o povo o reconheceu e o céu o apoiou. E essa combinação foi o que fez de seu reinado o prelúdio de um reinado maior, pois o filho de Jessé não era apenas rei, mas também profecia, e seu trono não apenas trouxe ordem, mas esperança. E o eco da sua obediência ainda ressoa, porque seus descendentes não terminariam com Salomão, mas culminariam naquele que um dia entraria em Jerusalém, não num cavalo de guerra, mas num jumento, e não com espadas, mas com lágrimas, e não com ouro na cabeça, mas com uma coroa de espinhos. E assim como Davi não conquistou seu trono com o sangue de outros, o filho de Davi também não conquistaria o seu próprio com uma espada, mas com seu próprio sangue derramado, não para conquistar povos, mas para redimir corações. E o reino de Davi, com todos os seus sucessos e fracassos, seria para sempre a sombra fiel daquele reino eterno, onde não é o mais forte que governa, mas o mais obediente, onde o máximo não é exaltado, mas o mais rendido, e onde o trono não é conquistado, mas recebido das mãos do Pai. O corpo de Baana ainda pende, silencioso ao lado do tanque de Hebrom, não como um castigo público, mas como uma mensagem eterna.
Permanece como uma sombra rígida de uma ambição que confundiu o favor humano com o apoio de Deus. Não havia glória, nem recompensa, nem honra, apenas julgamento. Pois no reino de Deus não há trono para aquele que levanta a mão sem ouvir sua voz. O eco de sua queda ainda ressoa, alertando cada geração que nem todos que trabalham em nome do Rei têm o selo do céu. Hoje, talvez mais do que nunca, devemos nos perguntar o que motiva nossas ações: obediência ou conveniência? Hebrom não apenas enterrou a cabeça de um rei, ela também deixou pendurado o coração de um homem que queria conquistar com sangue o que só pode ser recebido com fidelidade. E você, se esta história lhe tocou, comente abaixo. Não quero pedir favores, quero caminhar em obediência. Inscreva se quiser continuar descobrindo as verdades que ainda pairam como sinais silenciosos na palavra. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda julga o que o homem aplaude.